Olá, você sabe o que é intertextualidade? Eu sou Sabrina de Freitas, estudante do 5º período de Letras, e nesta videoaula vou te ensinar um pouquinho sobre esse fenômeno que está presente em todos os lugares e analisar como ele ocorre na produção literária. Então vamos começar. Bom, se nós quebrarmos essa palavrinha ao meio, teremos inter, ou seja, entre, e textualidade, que é o processo que envolve a criação de um texto. Portanto, a intertextualidade é a relação que se estabelece entre dois ou mais textos. Ela acontece quando uma obra faz referência a uma outra obra já existente, seja de forma direta ou indireta. Temos ela no sentido amplo, que envolve todos os objetos e processos culturais, e temos no sentido restrito. Nesta videoaula, vamos focar no sentido restrito da intertextualidade, que se manifesta com marcações explícitas no texto, de citações, alusões, paródias, paráfrases, entre outros. O processo da intertextualidade envolve uma série de fatores, como, por exemplo, a construção de sentido do texto feita pelo leitor. Ele vai compreender as informações lidas a partir do que ele já conhece do mundo, ou seja, se o leitor está diante de um texto que possui uma intertextualidade com uma outra obra que ele não conhece, o jogo intertextual pode passar despercebido por ele. Nessa tirinha, por exemplo, o personagem John se expressa dizendo: "Estou inspirado hoje, vou realizar uma pintura. Por onde eu começo?" E Garfield, seu gato, pensa: "Corte uma orelha." Quando Garfield diz isso, ele está fazendo uma alusão ao famoso pintor Van Gogh, que em um determinado momento de sua vida cortou a sua própria orelha. Então, se o leitor não tiver conhecimento desse ocorrido, ele provavelmente não vai compreender o humor da tirinha. Calma, que não é tão complicado quanto parece. Para facilitar, vamos usar um exemplo bem saboroso e legal. Imagine um bolo simples, feito apenas de farinha e leite. Desse bolo simples, podemos criar diversos estilos de bolos diferentes, como de chocolate, de morango, de cenoura. Todos esses novos bolos ainda possuem os elementos presentes naquele bolinho simples, que são a farinha e o leite, mas eles foram incrementados com novos ingredientes. Cada bolo derivado pode ainda derivar outros bolos, criando possibilidades infinitas de novas receitas, mas sempre mantendo os elementos essenciais do primeiro bolo. Então, se formos relacionar esse exemplo com a intertextualidade na produção literária, o nosso bolo simples seria o texto dito original, e dele poderiam ser escritas novas obras que dialogassem com esse texto base, retomando elementos presentes nele. Essas novas obras seriam os bolos que mencionei, de chocolate, morango, e os elementos que eles retomam são a farinha e o leite. Portanto, nós podemos ter diversos textos que vão sempre remeter ao texto base através desses elementos chaves. Temos aqui um exemplo clássico da literatura que é a Chapeuzinho Vermelho, escrito em 1697 por Charles Perrault. Essa obra rendeu diversas releituras que nem cabem aqui. Trouxe alguns exemplos presentes na nossa cultura, como Lobo Bobo, que é uma canção de João Gilberto que trata sobre o valor ideológico do homem conquistador na figura do lobo mau. Temos também o livro do Chico Buarque, Chapeuzinho Amarelo, que fala sobre uma menina que tem muito medo de tudo. Temos o conto de João Guimarães Rosa, Fita Verde no Cabelo, que, de modo geral, trata de aspectos existenciais da vida e acompanha o processo de amadurecimento de uma garota. É importante notar que as leituras não precisam necessariamente concordar ou manter o mesmo sentido do texto base, podendo discordar ou até mesmo alterar completamente o tema central do texto, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigada por assistir. Até mais!